Olá, meus amigos, aqui é Cleron Darilho, só que dessa vez eu não vou trazer notícias, vou explicar que sim, a diversidade e a inclusão sempre esteve em Hollywood e na cultura pop em geral. Você foi, você foi inclinado a acreditar, né, através de propaganda que nunca existiu e que só começou a existir a partir de 2016 por um bando de ativistas que se dizem criadores. E para provar isso, eu tenho posts aqui de Clifton Duncan. Quem é Clifton Duncan? É esse cara aqui. Ele é um ator afro-americano, né, treinado classicamente, mais de 20 anos. Ele não é um ator mais comum em filmes, apesar dele ter escrito também, né, roteiros e participado de filmes. Ele é mais ator de teatro e Broadway. E ele foi cancelado durante a pandemia, né, por causa do strike dos atores, etc. Ele foi cancelado. E ele tem um canal do YouTube onde ele faz vídeos em geral falando sobre cultura, sobre clássicos, etc. E ele prova isso através de vários posts. Um exemplo é esse aqui. Em 1995, uma comédia de ação estrelada por dois protagonistas negros arrecadou 290 milhões com orçamento de 36 e lançou uma franquia de bilhões de dólares. Ninguém ficou indignado, ninguém protestou, ninguém se importou. Incrível como o público abraçou a diversidade décadas antes de ouvir o que não faria. Aqui ele está falando de Bad Boys, que começou em 1995. E ele dá outro exemplo aqui. Isso tudo saiu em 1983. É uma loucura como havia filmes bons antes de ser decidido que metade do público é fascista, né? E ele dá uns exemplos aqui, né? O Demolition Man, Jurassic Park, O Fugitivo, Sleepless, etc, etc, etc. Né? Aí ele dá um outro exemplo aqui de uma comédia. Em 1990, um inovador programa de comédia com um elenco majoritariamente negro estreou e ganhou o Primetime Emmy de melhor série de comédia. Durou 5 temporadas, mas apresentou Américas futuras estrelas como Jim Carrey, Jamie Foxx, Damon Wayans, David Alan Grant, Jennifer Lopez. Era antipoliticamente correto, traficava estereótipos e não poupava ninguém de sua sátira selvagem e críticas sociais. Graças a Deus, que décadas depois, grande parte da nossa comédia e entretenimento se tornaram seguros para nos proteger de nos unirmos em risadas como esta novamente. Ele faz essa coisa. Naquela época, era totalmente não politicamente correto, antipoliticamente correto, zoava com todo mundo e uniu todo mundo em comédia nesse show chamado The Living Color, né? E ele dá outro exemplo aqui, né? Idris Elba, Morgan Freeman e Denzel Washington são atores populares cuja excelência é reconhecida por todos. Idris Elba, Morgan Freeman e Denzel Washington rejeitam explicitamente serem definidos apenas pela raça. Há uma lição aí. É aquela coisa. Morgan Freeman já falou isso, Denzel Washington falou isso, e Idris Elba. Idris Elba foi chamado para ser o 007, sabia? E ele recusou. Por quê? Porque ele não queria ser conhecido como o Black James Bond, o James Bond negro. Ele falou, eu não quero ser conhecido como negro de alguma coisa. Eu quero ser conhecido pelo meu personagem. Por exemplo, ele tem um personagem detetive de uma série da BBC, que depois teve um filme chamado Luther, que ele criou e estreou, e é ele, basicamente. E ele fala, se eu quero fazer um personagem, eu quero que o personagem seja eu. Meu personagem e não ser o tokenizado de outro. E ele está certo. O cara é inteligente pra caramba. Aliás, só pra você ter uma ideia, Idris Elba tinha sido demitido de uma série. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Ele foi demitido de uma série da BBC porque, de acordo com a showrunner, a showrunner é negra. Ele disse que Idris Elba não era negro o suficiente. Por que ele não era negro o suficiente, de acordo com ela? Que também era uma mulher negra. Porque Idris Elba não gostava, não comia comida caribenha. Idris Elba é inglês, descendente da Costa do Marfim. Tem nada a ver com Caribe. Mas aparentemente, para essa mulher lacradora, todo negro tem que ser do Caribe. Para você ver. Sempre que eu falei que todo lacrador é um racista disfarçado, tá explicado. Aliás, confirma pra mim, se eu não me engano é Costa do Marfim, senão eu me desculpo que eu não lembro exatamente, mas ele não é do Caribe, ele é descendente da Costa do Marfim ou outro país da África, eu não lembro. Eu acho que é Costa do Marfim, mas eu posso estar enganado. Então, beleza. Pra você ver, ó, nenhum deles. Agora vamos lá. Aqui, todos esses filmes
lançados em 1901. É incrível como muitos clássicos foram feitos antes de decidirmos que o público é fascista. Lembra que agora eu costumo falar que todo público é fascista? E olha só, né? Olha os personagens. Boys in the Hood, 2 personagens negros. Aqui, ó. New York City, que era sobre os gangues, também alguns personagens negros aqui. Exterminador. Né? Silêncio dos Inocentes, cuja personagem principal é uma mulher, uma detetive. Né? Aí ele dá um outro exemplo aqui. Em 1998, uma comédia de ação estrelada por 2 minorias quebrou as expectativas, arrecadando quase $500 milhão com um orçamento de 64 milhões e gerando 2 sequências. Ninguém ficou indignado, ninguém protestou, ninguém se importou. Incrível como o público abraçou a diversidade antes de se informado do que não o faria. Né? Que no caso ele está falando de Rush Hour, A Hora do Rush, com Jack Chan e Chris Tucker. Todo mundo adora esse filme e ele é feito meme até hoje. Né? Outro exemplo aqui é James Earl Jones. Tinha apenas 43 anos quando interpretou o Rei Lear de Shakespeare em 1974, geralmente interpretado por atores com mais de 60 anos. A queima de sua filha traidora por Lear dá uma amostra do que não é possível quando o maior dramaturgo é interpretado por um dos maiores atores. E olha só, James Earl Jones é negro fazendo um personagem de Shakespeare no teatro. Eles não estão tentando alterar a história de Shakespeare nem nada. Eles simplesmente interpretou e foi embora e seguiu. E ninguém se importou. E a atuação dele é muito boa. Dear goddess here, suspend thy purpose that thou didst intend to make this creature fruitful. Into her womb conveys a atriz também é negra, tá? Dry up in her the organs of increase, and from her delicate body never spring a babe to honor her. If she must teem, create her child of spleen, that it may live and be athwart this nature torment to her. Let it stamp wrinkles in her brow of youth. Não vou passar tudo, né, por questões óbvias, mas aqui, o cara começou em 1970, ele estava lá na Broadway fazendo um teatro, um ator negro, né? Então vamos lá, seguindo também, aqui, é uma coisa que ele fala, a felicidade não se compra. A tradução desse filme no Brasil é a felicidade não se compra, mas o nome original é It's a Wonderful Life, né? Uma coisa. Então ele fala, a felicidade não se compra, que é um filme sobre, né, sobre o Natal, feito em preto e branco, mas tem a versão colorida dele. Foi feito por um republicano conservador. Ele começa com anjos falando no céu, seu reino gira em torno da intervenção divina. No caso Clifton, admite, eu sou um ateu liberal, né? Liberal, lá nos Estados Unidos, quando você fala liberal, você é mais esquerda. Ele admite, eu sou mais esquerda, sou um ateu e o filme me faz chorar feio todas as vezes. A lição é, grande arte transcende a ideologia. O que eu costumo falar? Que a grande arte, grandes produtos, grandes histórias transcendem a política e a ideologia e quebram barreiras e quebram fronteiras. Ele também concorda comigo, né? E ele fala isso. Outro exemplo aqui, The Chris Rock Show estreou em 1997 na HBO e durou 5 temporadas. Era uma mistura única de um formato talk show noturno e comédia ousada e era hilário. Não foi possível fazer isso hoje. Por quê? Politicamente incorreto, né? Vocês sabem o que significa, provavelmente o YouTube vai me flagar, mas vamos embora, né? Vamos seguir. Vamos lá. Outra coisa aqui, ó. 1997, uma série liderada por mulheres estreou no canal da Warner Bros. E se tornou um dos programas mais populares de todos os tempos. Mauler, um dos membros da Liga Nerdola original americana, ele é muito fã dessa série. Tipo, ridiculamente fã dessa série. Durou 7 temporadas com novos episódios com média de 4 a 6 milhões de espectadores. Impressionante para uma rede de TV de 2 anos. Porque a Warner só tinha 2 anos como rede de TV na época. Ninguém ficou indignado, todo mundo amou e eles ainda fazem. Estranho como tivemos protagonistas femininas incríveis décadas antes de os ativistas nos dizerem que as odiamos. Que ele está falando de Buffy, a Caça-Vampiros. E uma nota, vou adicionar também, Xena, a Princesa Guerreira, que foi escrita por mulheres, e a maioria delas lésbica. E mesmo assim foi escrita Xena, inclusive até Xena com romance com outros personagens masculinos, e mesmo assim fez sucesso no mundo todo, inclusive no Brasil, etc. Alguém reclamou? Alguém fez? Não,
porque foi bem feito. Não foi uma mensagem, não puxou mensagem, não puxou politicagem. E foi bem feito, né? Vamos lá. Aqui. Em 2001, uma série da ABC sobre uma espiã se tornou uma das mais populares. Ao longo de 5 temporadas, teve uma média de 9 milhões de espectadores por episódio e recebeu 9 indicações ao Emmy. Nenhuma besteira de guerra cultural, nenhuma dignação online, ninguém se portou. As pessoas nunca odiaram personagens femininas fortes, elas apenas odeiam escrita ruim. E ele tá falando de Alias. Pra quem lembra, eu lembro dessa série. É muito boa, viu? Eu recomendo. E, mais uma vez, em 1979, um filme de terror e ficção científica com uma protagonista feminina arrecadou mais de 100 milhões com um orçamento de 11 milhões. Ganhou indicações ao Oscar, BAFTA, Grammy e lançou sequências e spin-offs e é reverenciado até hoje. Ninguém ficou indignado, ninguém boicotou, ninguém se portou. As pessoas não se ofendem com personagens femininas, apenas com escritas ruins. E é claro, ele está falando de Alien, com Sigourney Weaver. Então, cara, tava ali. Personagem bem escrita. Eu lembro uma vez que um bando de youtubers super feministas, super ativistas, né? Que é a pior combinação, né? Todo mundo que é ativista em geral é cabeça dura. Assistiu Alien pela primeira vez e reclamou: putz, em toda hora a Ripley, ela tá tentando falar as coisas e ninguém ouve ela e se ferra. Eu falei, sim. É a ideia do filme, que a Ripley, sendo mais com um âmbito mais controle de um estilo militar, porque é a origem dela, ela tentava seguir as regras e tentar proteger a tripulação, e a tripulação não ouvia ela, e acabaram se ferrando. Esse é o foco do filme. Mas para você ver que tava lá. Aí tem gente que fala assim: ah, mas vocês anti-woke reclamam de tudo, não sei o que lá, vocês não deviam existir. Falei, filho, os anti-woke, os criadores de conteúdo anti-woke só surgiram por causa da onda woke, por causa da onda da lacração, dominou tudo. É física, gente, é ciência, tá na natureza. Entendeu? Toda força, toda ação gera uma reação de mesma intensidade e contrária. A agenda woke dominou tanto que gerou o anti-woke. Os criadores anti-woke só existem porque a lacração dominou. Só por causa disso. Não existia. Se não tivesse a lacração, não tivesse dominado a cultura pop, destruído a cultura pop como a gente conhece, os criadores anti-woke não existiriam. Simples assim. E estamos aqui. Pode dizer, pode falar o que quiser, mas enquanto a lacração não morrer completamente, o criador anti-woke vai continuar. Porque, como eu falei, o movimento woke, a lacração, é o império. É o império dos Sith do Star Wars. Eles querem eles só pensam em poder, eles só têm raiva, querem que todo mundo seja igual a eles, só pensam em destruir e querem dominar tudo. Enquanto nós estávamos aqui, os nerds, nerdolas, ou geeks, ou otakus, ou qualquer coisa assim, nós estamos apenas aqui, né, vibing, curtindo a nossa nerdice, entendeu? Discutindo teorias sobre quadrinhos, animes, animações e livros, entendeu? Discutindo quem é a melhor waifu, qual heroína seria a melhor, entendeu? Seria a sua esposa ou não? Quem derrotaria Goku, Superman? A gente estava só aqui. E aí vocês chegaram no nosso hobby e destruíram tudo. E agora expulsaram a gente, destruíram tudo e agora estão reclamando, né? Não adianta, filho. O mesmo é para isentão que fica no meio lá, que diz não participar de nenhum. Filho, se você disse que não participar de nenhum, mas agora você está reclamando dos anti-woke, quer dizer que você é um babaca. Porque quando os woke estavam dominando tudo, destruindo tudo, você ficou quieto. Você não falou nada. E agora que os woke estão perdendo força, você agora está reclamando dos anti-lacração? Tomando seu cu, né, cara? Você é um folgado. Você não estava aqui desde o começo. Ou provavelmente você não se importava com o que estava acontecendo na cultura pop. E em geral isso é o que acontece. Todo mundo adora falar isso
que não importa, é só um desenho, é só um filme, etc. Todo mundo fala isso até acontecer com algo que você gosta. Aconteceu isso com um cara que fazia conteúdo, eu não vou falar o nome dele. A gente falava da conteúdo outro, ele falava, mas isso não é tão importante. Mas por quê? Ele era mais anime e mangá. E ele era muito fã de cultura japonesa. Aliás, ele é japonês, ele é Nisei, mora no Brasil aqui. Quando veio Assassin's Creed Shadow, né, destruindo a história japonesa, e outras coisas envolvendo anime, adaptações de animes da Netflix, ele ficou pé da vida. E eu falei, agora você sabe como a gente se sente. Né? É assim. Então, é simples, gente. A diversidade e a inclusão sempre estavam lá. Você só acreditou que não estava porque a mídia em geral foi paga ou simplesmente fez propaganda para você acreditar que não existia. Por que eles fizeram isso? Por dois motivos em geral. Política, como eu disse, política sempre destrói tudo. E segundo, porque eles criaram um problema. É aquela famosa, eu crio um falso problema para eu mesmo tentar consertar. É a famosa história. Não, eu crio o problema e eu vendo a solução. E é o que eles fizeram. Eu vou fazer um vídeo, uma live na verdade, explicando de onde veio a origem real mesmo, da lacração do movimento woke. Isso aí ninguém vai te dizer, ninguém vai te falar, nenhum conteúdo, né? nem Peter do Nerd, nem os lacradores, nem isentão aí, né? E nem a Liga Nerdola sabe disso. E eu vou falar aqui nesse canal. Eu vou fazer a live, não sei ainda quando eu vou fazer, mas eu vou fazer uma live explicando exatamente como ela surgiu. Pode apostar nisso. Bem, gente, por hoje é só. E a gente se vê outro dia. Tchau, tchau.